caderno e caneta na mão, não fiquem com vergonha nem com receio de tirar as suas dúvidas, que a Marciele ela vai estar aqui para auxiliar vocês em tudo, tá? Marciele, seja bem-vinda, é um prazer tê-la por aqui. Obrigada, bom dia, pessoal. Bem, peço que vão tirando as dúvidas durante a apresentação também, né, Andressa? Para que fique mais dinâmico, se for possível. Exatamente, podem ficar à vontade, podem mandar no chat, podem levantar a mão aqui que a gente vai organizando um de cada vez. Marcele, fica à vontade que agora é sua vez. Tá bem. Cem por cento, está aparecendo para a gente. Sim? Ai, que bom. Então, eu já vou pular a parte da apresentação, que a Andressa ela já falou para vocês do meu currículo. Vou direto pro assunto, né? Passar a parte introdutória também da empresa, né? Já acredito que já passou ali junto, né, no vídeo da Produce. E vocês também já têm conhecimento da UIN, né, que é a parte dos biológicos. Então vamos direto ao assunto. Eu gosto de iniciar sempre por esse slide para falar um pouquinho sobre a biologia dos solos, porque um pouco mais atrás na história, o pessoal olhava a química dos solos, a física dos solos e esquecia da biologia dos solos. E hoje, a gente já sabe que a química do solo e a física do solo, elas são altamente dependentes também da biologia, né? Porque quem deixa os nutrientes disponíveis para a planta são os micro-organismos. E quem auxilia ali também para que a física do solo esteja nos padrões adequados para que as plantas cresçam, também são os micro-organismos. Eles fazem a agregação do solo, né? Então, hoje já é um assunto bem difundido e bem estudado, bem abrangente. A gente sabe, já é de conhecimento, que os solos, ele não é só composto da química e da física, mas também da biologia. Essa imagem, ela traz duas diferentes estruturas, né, de sistema. Aqui é um sistema floresta, né, uma floresta intacta, onde todos os micro-organismos, os animais, as plantas, eles vivem em equilíbrio. E aqui, o monocultivo, né? Então, antes de nós, né, seres humanos, pisarmos aqui na Terra e precisar criarmos a agricultura como fonte de alimento, hoje commodity, né, todo o solo, ele era coberto por floresta. E nessa floresta, como eu já havia dito, todos os micro-organismos e os animais e as plantas, eles vivem em equilíbrio, né? E quando nós viemos e começamos a colocar uma única planta no sistema, uma única planta no sistema, além disso, todas elas clones, né? Nós modificamos esse né, de floresta. Nós modificamos todo o ecossistema desse ambiente, né? E para que essas plantas fossem mais produtivas, nós alteramos o pH, nós alteramos a entrada de nutrientes, né? Fomos colocando adubação, preparando o solo. E nisso começou a surgir as pragas e as doenças nas lavouras, né? Tanto soja quanto milho, né? Trigo. E o que nós fizemos para diminuir essas pragas e essas doenças? Começamos a utilização dos produtos químicos, né? E começamos a deixar esse sistema cada vez menos homogêneo, tá? Então, cada vez mais desequilibrado, para que conseguíssemos produzir os alimentos. E a gente sabe que para o solo ele ser produtivo, para que as plantas possam alcançar o máximo da produtividade, nós precisamos de um ambiente mais equilibrado, né? Nós precisamos desses micro-organismos nesse solo, como eu havia falado no slide anterior. Para fazer essa disponibilização desses nutrientes, nós precisamos de micro-organismos. Então, ao invés de nós
continuarmos acabando com esses micro-organismos, a ideia hoje do controle biológico é trazer novamente essa vida para o solo, né? Repor esses micro-organismos faltantes, fazer com que o auxílio desse controle biológico no manejo faça com que essas moléculas químicas tenham uma durabilidade maior no sistema, porque hoje a gente sabe que muitas moléculas, elas perderam efetividade, né, para controle de insetos, para controle de pragas, de doenças, porque o uso dessas moléculas foi de forma massiva, né, por muitos anos. Então, como elas eram as únicas fontes para a proteção dessas culturas, elas foram perdendo essa efetividade. E hoje o manejo biológico, ele vem justamente para auxiliar nisso, né? Para auxiliar essa reposição de micro-organismos e também para auxiliar no manejo das culturas. E nada melhor, eu acho, para iniciar a nossa fala de hoje sobre a maior praga, a maior doença que está acarretando maiores perdas de produtividade nas lavouras, né? Pra você ter noção, eu estou uma semana aqui em Foz do Iguaçu, no congresso, um congresso de 4 dias voltado somente para nematóides, né? E nesse congresso eles já trouxeram várias informações, vários estudos, mostrando que realmente está agredindo todos os solos brasileiros, 94% dos solos brasileiros possuem nematóide. Sabe-se também que não tem nematóide nas áreas, quem não fez análise, né? Porque vai ter, gente, não tem como não ter. E pode ser que ainda não esteja causando lesões nessas áreas, né? Causando perdas de produtividade. Mas com o tempo, como eles se desenvolvem muito rapidamente, aqui eu trago ciclos, né, de dois nematóides, que são hoje os principais, né, mas poderia trazer vários outros, né, temos mais Heterodera, tem o outro meloidógene, tem vários outros que estão causando danos também, tem o café, mas focando nesses dois, né, galha e lesões, olha só, a galha ele se desenvolve muito rapidamente, né, 400 ovos por fêmea durante um ciclo, e pretilencos de 120 a 150 ovos por fêmea durante o ciclo, ou seja, eles se alaçam muito rapidamente na lavoura. E se 94% dos solos brasileiros possuem algum tipo de nematóide, em alguns casos a gente visita o produtor e ele fala, não, aqui eu não tenho esse problema, realmente ele não fez análise. Provavelmente ele tenha e ele nem saiba, porque ele confunde os danos. Galha, a gente sabe que ela faz aquela reboleira, né, ela vem matando as plantas de dentro ali da reboleira para as bordas, e lesões, ele é mais difícil de identificar, porque ele pega uma planta aqui, ele vai pegar outra lá, ele pega plantas aleatórias dentro da lavoura, né? E o dano dele se confunde muito com o fusário. E o produtor acha, não, minhas plantas estão morrendo por causa do fungo. Ele vai lá, ele faz o controle do fungo e não faz a análise para ver se não tem nematóide na área. E ele vai arrancar até a planta, vamos conferir, né, ver se realmente é só fusário. Quando ele pega a planta, o dano da raiz realmente é vermelho, né? Então, continua confundindo com fusário. E também, quando não tem esse dano vermelho, que ele vai arrancar a plantinha para procurar o que está causando dano, muitas vezes ele nem encontra a lesão feita por pretilencos, porque é simplesmente um pontinho ali na raiz. Realmente é uma porta de entrada para os patógenos, né, causar o dano. Ele vem esse nematóide, ele vem ali, ele causa essa lesãozinha, e ele já vai atacar outra planta, né? E essa lesão fica ali em aberto para que o fungo se instale. E é muito difícil você achar essa lesão. Você precisa arrancar essa planta, você levar para sua casa, você lavar ela, você procurar aquele pontinho ali na raiz. Tanto é que aqui nessa imagem, parece até que tá maiorzinho, né? Mas provavelmente essa aqui já é uma lesão que tem o efeito de nematóide e também no fungo de solo. Quando o fungo ainda não atacou a planta, a lesão no nematóide é menor ainda, então é muito difícil de identificar. E muitas vezes, o próprio produtor, quando ele, pode ser que eu tenha nematóide, vou fazer análise, né, dessa reboleira, pensando em galho. Ele vai lá e ele coleta as plantas do centro da reboleira, porque ele pensa, essas plantas, elas estão mais atacadas. E, na verdade, não é assim, né, gente? Aí fica a análise errada, né? Fica uma análise mascarada. Por quê? Esse nematóide de galha, ele ataca dentro da reboleira
as bordas, né? E essas plantas do centro, que já estão mortas, ele já não está mais ali atacando. Então, provavelmente ali naquela raiz, provavelmente não, certeza, né? Que nessa raiz ali do centro, ele não vai mais ter o nematóide. Naquele solo ali também, muito difícil ali encontrar o nematóide. Então, o certo para ele fazer uma análise correta é ele pegar as plantas da borda dessa reboleira, junto com o solo, e mandar para laboratórios específicos para fazer a análise. Também para não fazer não confundir, né? Não fazer uma análise errônea. Pensando nesses nematóides, né? Como eu falei para vocês do Fusarium também, né? Esse estudo ele foi feito numa lavoura de algodão e os cientistas eles buscaram compreender como que era a interação dos nematóides com o Fusarium, né? Então eles colocaram nematóide ali no solo, colocaram Fusarium e foram verificar o que que acontecia, né? Isso em algodão, mas isso se repete para a soja também, porque o dano é o mesmo. Muitos nematóides se repetem para as duas culturas, né? Então, nessa primeira linha, olha só, né, eles não colocaram nem o nematóide, nem o fusário, e perceberam que não houve percentual de plantas com murcha, né. Nessa segunda, eles tinham a presença do nematóide, eles não tinham do fusário, então esse percentual de murcha aumentou para 1,2. A terceira linha, sem nematóide, com fusário, aumentou para 2,5. E na última, quando eles colocaram o nematóide e o fusário, esse dano chegou a 69% das plantas, justamente pelo que eu havia falado no slide anterior. O nematóide ele causa a lesão, que é a porta de entrada para o fusário, e o fusário vem, se instala e causa a morte da planta. Então, para levar essa informação para o produtor mais assertivo, o ideal é quando você vê muitas plantas atacadas nessa lavoura, provavelmente, né, como eu havia falado, a morte, talvez assim se confunde com somente fusário. Se você vê muitas plantas aleatórias ali com murcha, causado por fusário, o ideal seria fazer a análise para ver se não tem nematóides nessas áreas. Porque o dano dos dois juntos, né, do nematóide e do fusário na área, pode chegar a uma perca ainda maior que 69. 69, eu acredito, assim, que se eles tivessem continuado estudando, aumentando a população, tanto do nematóide quanto do fusário, o dano seria ainda maior. E nessa linha de raciocínio, para fazer o controle desses nematóides, a UIM possui um produto chamado Submax, que é um produto formulado com Bacillus subtilis, é uma cepa bem agressiva. Esse produto ele tem registro como bioinseticida e biofungicida, né? Mas a colocação dele no mercado é realmente bionematicida, porque ele tem ali na bula dele a indicação para pratilencos, para os 2 meloidógenes, então realmente é bem rico, né, nessa bula. É altamente concentrado, esse produto ele tem um tempo de armazenamento de 24 meses, o que é bem difícil de você encontrar hoje no mercado, né, um produto com um tempo de prateleira tão vasto, né. Isso se dá porque, na formulação dele, de todos os bacilos que nós temos presentes no nosso portfólio, né, eles são em forma de endósporo. O que seria esse endósporo? É uma estrutura de resistência dos bacilos, né, e isso confere que esse bacilos ele fique dormente ali dentro do produto, até que ele atinja o solo, entre em contato ali com as raízes e comece novamente a se reproduzir. Isso consegue quem tem um alto nível de investimento nas formulações. E qual que é a indicação, né, desse produto? 50 ml, 50 não, desculpa, tá errôneo esse slide, 100 ml por hectare ou no suco de plantio ou no TS, né, no tratamento de sementes. Ah, mas por que eu não vou aplicar ele via barra? Eu vi alguns trabalhos hoje também, hoje não, essa semana sendo apresentados aqui no evento, em que eles testaram os bionematicidas aplicados via barra e via TS e suco de plantio. E a maior efetividade do controle foi realmente quando o produto foi aplicado em TS e suco. Acredita-se que, quando ele é aplicado via barra, ele demora um pouquinho mais ali para ter essa interação com a raiz e fazer realmente essa proteção. Então, nossa indicação já é desde o princípio ser ou via sementes ou via suco de plantio, né, aplicação. Vocês têm alguma dúvida sobre o Submax?
Eu peço que, quando vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir tirando, tá, gente? Podem ir perguntando. Exatamente, pessoal. Fiquem à vontade conforme a Marciele vai falando sobre os biológicos, que é o momento para vocês tirarem as dúvidas, que são as dúvidas que vão aparecer no campo dos produtores, né? Então agora é a hora. Bom dia, Márcio Santa Helena. Bom dia. Bom dia. Eu fiz o uso de um cliente aí na safra passada, nós fizemos via barra, tá? E os resultados foram fantásticos. O próprio produtor ficou muito satisfeito com o resultado, comprou novamente agora. Nós chegamos a ter até um percentil assim, de 60%, 70% a menos de nematóide na área dele com aplicação. Vocês estão me ouvindo? Cortou. Esse telefone aqui. Ele diminuiu. Tá. Então, ele tinha um índice de reboleiro muito grande na área dele. E nós fizemos uma aplicação que foi até via barra, tá? Porque ele não tem micro, não quis fazer FTS. E ele ficou muito satisfeito. Nós vamos fazer agora novamente, vamos repetir. Acredito que provavelmente quase 100% da área dele vai ficar sem nematóide. Ele ficou muito satisfeito com o resultado. Ele aplicou 100 ml por hectare? 100 ml por hectare via barra. Ele deve ter feito com condições bem ideais, né? De aplicação, ou não. Sim, a gente teve um acompanhamento na aplicação. Nós fizemos num dia à tarde, bem à tardezinha, inclusive foi um dia meio nublado, não tivemos praticamente sol no dia, então a aplicação foi muito efetiva. Via barra ele dá resultado, mas via suco de plantio ETS o resultado é ainda melhor, porque ele já vai estar ali em contato com o solo, com a planta, logo que começar a emissão das raízes, né? Então, é ainda melhor do que via barra. Se ele já teve um resultado excelente via barra, se ele fizesse TS suco de plantio, o resultado é ainda mais surpreendente. Sim, acredito que sim. Só quis compartilhar com os outros producers aí que vai estar indicando. Então, assim, é só para compartilhar mesmo. O resultado é muito bom. Ele não tem maquinário para fazer via suco, né? Então, a semeadura não tem um micro. Mas nós fomos por esse lado. Trabalhamos com o que nós tínhamos de maquinário. E o resultado foi fantástico, viu? Sim, excelente. Eu costumo sempre dizer também que a melhor aplicação é com o equipamento que você tem disponível no momento, né? Se você não tem o micron na máquina de suco, ou mesmo não tem como fazer no TS, via barra também é uma alternativa, né? Não deixa de ser efetivo. E outro ponto bem relevante desse produto é que, como você falou ali até do teu produtor, eu lembrei de um ponto que eu esqueci de falar. Ele fez uma aplicação ali e ele já reduziu população, né? Só que se ele fizer a aplicação somente na cultura atacada, por exemplo, né? Eu faço soja e milho na minha área, e eu faço a aplicação do nematicida somente na soja, e eu não faço no milho. O que acontece? Muitos desses nematóides, principalmente galho, né, que era o problema ali da área citada, ele se reproduz no milho. Causa dano no milho? Ainda não. Mas ele se reproduz ali e continua aumentando a população na área. Então, o ideal é que esse produto ele seja aplicado tanto na cultura atacada, quanto na próxima, ou seja, tanto na soja quanto no milho, né? Para que se diminua a população nessa área. Perfeito a sua colocação. Inclusive, o produtor, nós conversamos, nós vamos fazer esse ano, safra e safrinha.
ele já fez a compra para os dois cultivares. Porque se ele der essa brecha para o nematóide, ele continua se desenvolvendo, né? E daí, Marcelo, mas você está falando que ele vai perder a primeira aplicação? Ele vai, porque o nematóide vai se desenvolver ali na próxima cultura, né? E vai continuar aumentando. Então, é melhor ele fazer já a aplicação nas duas culturas que entram na área, justamente para fazer essa redução. No primeiro, segundo ano, que ele vai ver um resultado excelente, é mais tempo, gente, mais tempo. Tem áreas que são 5, 6 anos de estudo para diminuir a população, quando a área está muito atacada. Porque muitas vezes, assim, é justamente isso, né? O produtor, ele faz essa safra, as duas aplicações, mas eu fiz certo, não vai mais ter na safra que vem. Vai ter, porque o nematóide continua, muitas vezes, presente ali no solo e vai aumentar a população novamente. Então, se você diminuiu a população ali no primeiro ano, aplica novamente no segundo para você garantir, vai fazendo análise, vai acompanhando a área, né? Para que esse nematóide não se desenvolva novamente. Então, só mais uma dica ali para o teu produtor, né? Para ele continuar fazendo esse controle, né? Marciele, bom dia a todos. Domiro Júnior. Yeah. Marciele, falando em bactérias, né? A gente tem alguns casos que tem fungos ou já tem ali na área e a gente tem que fazer uma primeira aplicação. Para a gente estar fazendo via suco, né? Tratamento de semente, essas bactérias para nematóides e tantos outros, quantos dias que você acha que a gente possa estar fazendo essa aplicação depois de ter já feito o primeiro combate dos fungos? Uns 15 dias, mais ou menos, ou você acha que para a gente não perder essa bactéria boa? Para reaplicar, você diz, via barra daí? Na área? Sim, Ou no TS para manter na semente ali, quantos dias a semente pode ficar no barracão? poderia ser também, porque assim, a gente tem áreas que esse ano a gente teve muitos fungos, né, que atacou, então a gente tem que fazer aqui o primeiro combate, né, principalmente na dessecação. Aí depois a gente está fazendo vindo com a semente tratada, tudo certinho, para a gente fazer o plantio. Mas só porque, como tem os resíduos, a gente tem pode estar matando essa bactéria boa. Você acha que quantos dias? Entendi. Mas quando você faz ali a dessecação, você vai estar usando o herbicida. E com o herbicida, essa bactéria, ela não vai causar a morte, né? Ainda mais se você está colocando ela dentro do suco do plantio. Não tem problema não de incompatibilidade nesse caso. Desde que fungicidas não vão dentro desse suco de plantio, né? O que é muito difícil de acontecer, é praticamente impossível, né? Então, não teria esse problema. Ali, pensando também que você falou dos fungos de solo para combater eles, o ideal seria fazer a primeira aplicação, ao invés do fungicida, ali a TV4, fazer com o tricoderma, né, que é um outro produto que nós temos no nosso portfólio, a TV4, que é antes do fechamento das ruas, né, para que o produto consiga atingir o solo e fazer o controle das doenças, né. Ou também suco de plantio, dependendo do alvo. E se tratando de TS, essas sementes elas podem ficar tratadas com esses produtos até 24 horas. Aí, a partir dessas 24 horas, elas precisam ir obrigatoriamente pro solo, né? Que daí a gente não dá garantia de mais 24 horas, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, sim. Obrigado, viu? Tudo? Eu disse que, Marciele, tem algumas perguntas no chat, mas depois a gente dá continuidade, só para a gente não perder o time. Tá bem. Combinado. Aí, pensando em doenças, né, adiantei um pouquinho ali a parte das doenças, né, pensando em alguns fungos, eu coloquei alguns aqui nesse slide, né, que seria o complexo fusário, que causa podridão vermelha da raiz, mofo branco, quem trabalha em áreas que possuem mofo branco, vocês sabem que as perdas com esse fungo são elevadas, né, principalmente em culturas de soja e feijão, né, quando você tem esse problema no feijão, olha, é muito difícil fazer o controle, né? Pensando também em macrofomina, em regiões menos chuvosas, mais quentes, é um fungo que ataca no final do ciclo.
e causa muitas perdas também de produtividade. O produtor hoje já está mais atento a essa podridão. Como ela está lá no final do ciclo, muitas vezes, a planta está começando a entrar em senescência mesmo, antecipada. Mas não, gente, você vai lá, você acha os pontinhos ali como está nessa imagem, você acha os pontinhos ali no caulezinho da planta, é a matrofomina se desenvolvendo e causando a morte das plantas. Né? Além dela, temos também a risoctone, que causa o tombamento ali no inicial das plantas, antracnose, causada pelo coletótrico, né, que é uma doença também que ataca, chove ali, ela tá ali no solo, pega no solo, manda a doença ali para a folha atacada, ela começa a se desenvolver nas nervuras, na parte inferior da folha, muitas vezes o agricultor nem vê a presença dela ali, e quando ele se dá conta, ela já levou boa parte da produtividade, né, dessas folhas do bacheiro, tanto de soja quanto de feijão, né. Esses são alguns casos, né. E será que essas doenças, elas podem causar perdas, né, nas nossas lavouras? Elas podem. O fusário, como nós havíamos falado também no slide anterior, associado com o nematóide, ele pode chegar a 69%. Ele sozinho, quando a área é muito atacada, até 27%, né, de perdas. E pensando ali ó, na esclerotínia, que é a causadora do mofo branco, ela pode chegar de 30% a 100% de perda numa lavoura. E por que esse número fica tão distante, né? Ah, pode ser 30, mas pode ser 100, né? Nossa, é bem distante, né? Um número do outro. Porque depende do manejo que o produtor está colocando nessa área. Se ele já fez já utilizou nessa área, né, já fez o plantio de soja nessa área, já viu que teve plantas atacadas com esse fungo. Na próxima safra, por que ele acha que vai ser diferente, né? Não vai, gente. Se o fungo já está ali presente na área, ele vai continuar atacando as plantas, né? Vai continuar se desenvolvendo. Então, ele já sabe que ele precisa entrar ali com controle preventivo, né? Fazer as aplicações corretas, para que ele não tenha essa perda de produtividade. A mesma coisa os demais fungos, pensando em podridão ali causado por fusário. Se ele já sabe que ele tem o fusário ali na área, que já causou esse dano, ele não precisa esperar novamente na próxima safra causar o dano. Ele já sabe que tem. Esses fungos, eles são necrotróficos, desculpa. Eles permanecem ali no solo durante muitos anos, né? Se alimentam de matéria orgânica. Então, passa a safra, vem outra safra, o fungo continua ali, né? E você precisa fazer o controle. E se você já sabe que você tem o problema, não espere esse problema atacar suas plantas, né? Já entre com o controle, já faça correto, né? O manejo. Que vai ser esse que vai dar o diferencial aqui para você ter 30%, 0% ou 100% de perda em sua lavoura. E para isso, nós temos o Tricofu, que é um biofungicida, ele tem registro para controle de várias doenças, né, de solo. Ele é a base de Trichoderma harziano. Eu gosto de falar dessa cepa do Instituto Biológico, que é 006, porque eu trabalhei com ela na minha tese de doutorado em 2020, com essa mesma formulação, inclusive, e eu trabalhei contra, sei lá, todos os fungos de solo que vocês possam imaginar. Eu consegui cepas limpas, né, isoladas, do Instituto Biológico, e eu trabalhei com esse formulado contra todas elas. E ele foi altamente agressivo, gente. Ele fez o controle de todas, ele tomava conta das placas, ele é muito agressivo, é um fungo muito agressivo. Para mim, hoje, os produtos disponíveis no mercado para biofungicida, não tenho sombra de dúvida que é um dos melhores, viu? Não perde para nenhum disponível no mercado, é muito agressivo esse fungo. E hoje quem trabalha com ele são apenas nós e mais 2 empresas, né? Então, a competitividade entre nós é bem baixa, né? Quando se trata do mesmo produto. Ele vem altamente concentrado, né? Todos os nossos fungos, já vou aproveitar a falar já nesse primeiro slide, que todos os nossos fungos, eles possuem formulação pó e todas as bactérias líquidas. Ah, mas por que vocês ainda utilizam formulação pó? Para garantir o tempo de prateleira. Então, como vocês podem visualizar aqui, esse Tricofu, ele tem 11 meses de prateleira, né, de shelf life, ou seja, é um tempo bem grande, né? Isso é uma informação muito relevante quando se trata de produtor e de revenda.
E como ele é um fungo que combate doenças, se eu comprar uma quantidade muito grande desse produto e eu não conseguir usar ele todo na lavoura de soja, eu posso utilizar ele de milho, né, ou trigo, eu posso utilizar ele durante 11 meses, né, e é uma informação muito relevante. E nenhum desses produtos precisa ser armazenado em ambiente refrigerado, o que é uma vantagem muito grande também. Ah, mas quem que precisa ser armazenado em ambiente refrigerado? Gente, tem muita gente da concorrência que precisa ser armazenado em ambiente refrigerado. E o tempo de prateleira é muito mais baixo. Então, essa é uma vantagem muito boa dos nossos produtos, né? E como que eu vou utilizar, né, esse produto? 50 gramas quando for TS, tratamento de sementes, 100 gramas pensando em suco de plantio. Você vai aplicar no suco de plantio quando você quer prevenir algumas doenças, tais como fusário, pítio, milho, o próprio tombamento ali, né, a risoctônia, você vai colocar ele no suco de plantio ou no TS. Agora, pensando em mofo branco, e macrofomina e antracnose, via barra de aplicação, até V4. Pode fazer junto na limpa ali, quando a área é muito atacada com esclerotina, vocês sabem que a esclerotina tem a capacidade de formar uma estrutura de resistência, chamada escleródio. É como se fosse um cocôzinho de rato mesmo, né? Bem pequenininho, assim, pretinho. E essa estrutura de resistência, ela permanece nesse solo por 20 anos. Então, nós precisamos atingir ela para fazer o controle da esclerotínia e diminuir a população na área. E o único controle hoje efetivo para isso é o controle biológico. O controle químico não é efetivo, não pega escleróide, né? Então, é mais uma vantagem gigante de trabalhar com biofungicida, né? E para atingir esse escleródio, nós precisamos fazer a aplicação via barra, até V4, ali antes do fechamento das ruas, antes do fechamento das ruas, para que o fungo aplicado, ele consiga atingir o solo e entrar em contato com esse escleróide para fazer o controle. E por que para a esclerotínia e para a macrofomina e para a antracnose é via barra e não via suco de plantio? Porque esses escleróides, eles ficam presentes ali na palhada, e eu preciso atingir eles, né? Eu preciso atingir o alvo. E quando eu aplico no suco de plantio, eu não estou atingindo esses escleróides, né? Então, a aplicação, para ser efetiva, é via barra, tá? E falei da esclerotina, né, da estrutura de resistência dela. A macrofomina, né, a causador da podridão do carvão, ela também tem um microescleródio, que é um escleródio menorzinho, e também fica ali presente na palhada. Então, a ideia também é atingir esse alvo. E a antracnose, ela não tem a estrutura de resistência, mas a gente sabe que ela fica sempre presente ali na palhada, né? Tanto é que o terror das plantações dos produtores de feijão é justamente ela, né, em muitas regiões. Porque chove, essa gota da chuva, ela bate ali na palhada, e quando tem presença de antracnose, é certo, bateu ali a antracnose, sobe para a folha, né, e já começa a causar as lesões. Então, para atingir esse solo que a gente sabe que está em superfície, esse fungo que está em superfície, a melhor opção é via barra. E quando nós fazemos uma aplicação via barra, e sabe-se que já tem a presença em grande quantidade desses fungos na área, a indicação é 150 gramas por hectare desse produto. Agora, se não está um clima tão favorável para o desenvolvimento dessas doenças, meu solo ele já vem de um cuidado, né, já tem várias aplicações, não está mais causando tanto dano essas doenças, eu posso diminuir a aplicação da barra também para 100 gramas por hectare. Então, vai depender muito do que o produtor te falar ali na ponta, né? Eu tô tendo muito problema, 150. Eu tô tendo pouco, 100 e a barra, tá bem? Vocês têm alguma dúvida sobre o tricoderma? Bom, vai ficar as perguntas ali no chat, né, Andressa? Sim, tem uma pergunta do Rogério, se tu quiser responder agora, Marciele. Ele Pode falou, ser? você acredita que além dos biológicos podemos apostar e produzir plantas mais robustas? E como criar um perfil de solo com cálcio, boro no perfil acima de 1 miligrama e solo descompactado, mas esses ativos, com essas práticas, podemos conviver com os nematóides? Peraí, deixa eu pegar por partes da pergunta. Qual foi a primeira mesmo? Eu já me perdi, pera, repete.
Você acredita que, além dos biológicos, podemos apostar e produzir plantas mais robustas? Acredito sim. A Win, ela vem com uma linha de raciocínio ali, né? Estudando o melhoramento genético, o melhoramento de plantas, melhoramento até dos próprios biológicos, né? Mexendo na genética do bichinho, né? Do fungo. Nossa, nem acreditava que fosse um pouquinho mais distante isso, né? E a gente já vê isso dentro da empresa que a gente trabalha, isso é muito interessante, né? Então, o melhoramento genético está aí para isso, né? Para trazer plantas mais robustas e mais resistentes. A gente sabe que quando a gente coloca esse gene de resistência à praga ou à doença, a gente tira outra resistência, seja de produtividade, seja de robustez a estresse hídrico. Então, você tem que, o melhoramento genético, ele sempre tem que estar aprimorando, mas tendo esses cuidados, né, para não deixar essa planta tão resistente deixa eu citar um fungo, a macrofomina, por exemplo, e tão suscetível ao estresse hídrico, ou porque macrofomina é um fungo que dá em regiões mais quentes, com falta de umidade. Então, se eu tiver uma planta muito resistente à macrofomina, mas com com baixa resistência ao estresse hídrico, eu também estou criando um problema, né, com o produtor. Então, é uma fonte, sim, criar plantas mais resistentes. Mas, mesmo assim, a ideia é continuar utilizando esse manejo biológico junto com essa planta mais resistente, para que a gente não acabe também perdendo essas melhorias, né? Um caso de perda, de melhoria, a gente sabe já que é os BTs, né? Os híbridos BTs. A primeira indicação era a utilização das plantas sem o BT, que é me fugiu o nome, o termo correto, refúgio, né? E muitos produtores não fizeram esse refúgio, então a planta foi ganhando essa resistência da planta, ela foi perdendo, né? Foi perdendo, e hoje os lagartos voltaram a ser um problema. Muitas moléculas químicas mal posicionadas também perderam efetividade. Então, eu acredito que seja a junção de todos os fatores para que chegue ao sucesso, né? Tanto o melhoramento quanto a utilização das demais armas do manejo, né? Tanto químicas quanto biológicas. A próxima parte. A segunda parte, como criar um perfil de solo com cálcio, boro no perfil acima de 1 miligrama e solo descompactado, mais esses ativos. Com essa prática, podemos conviver com os nematóides? Olha, nematóide, ele gosta de solo desestruturado. Então, com certeza, se você investir em perfil de solo, você diminui a presença dele, né? Vou acabar com ele? Acredito que não, porque muitos desses nematóides, eles são nativos do Brasil, né? Então, eles já estavam ali presentes muito antes de nós entrarmos com a agricultura, né? Com o monocultivo. Já é a área deles, né? Mas a gente, sim, vai ter que aprender a conviver com eles, porque nós não vamos terminar com eles, né? Mesmo tendo um solo bem estruturado, vai ter a presença deles, mas até você ver, se você pegar para analisar áreas que têm esse perfil mais bem elaborado, né? Mais bem cuidado, você vai fazer análise, você vai encontrar nematóide, mas você não vai encontrar ele causando dano em plantas, né? Quando o manejo é bem feito e o solo é bem estruturado, você não encontra o dano do nematóide. Mas você encontra o nematóide presente, né? 94% das áreas brasileiras possuem nematóides. Então, é um negócio que a gente vai ter que aprender a conviver realmente. E um dos manejos excelentes é fazer realmente apostar nesse manejo correto da adubação, né? Agora, como criar esse perfil perfeito? Eu, particularmente, ainda não vi um perfil perfeito de solos, né? Porque são muitas variáveis, né? Sem compactação, sim, mais fácil, mais difícil também, né? Porque se tratando de plantio direto, a gente sabe que é entrada e saída de máquina e não ter revolvimento de solo. Então, é um pouco mais difícil. Mas, se você apostar ali em planta de cobertura, palhada, rotação, tudo que manda certinho o figurino do plantio direto, é possível, sim, ter um solo bem estruturado. Agora, se tratando ali das adubações, gente, faz a adubação correta, faz análise de solo e faz realmente o que você precisa de adubação, o que a análise de solo está te indicando. Qual que é a correção adequada? Está te indicando, sei lá,
um tanto ali de calcário, coloque esse tanto de calcário para fazer a correção. Não diminui, não aumenta, não tenta inventar, refazer a roda. Se a análise do solo está te falando para fazer isso, segue a recomendação correta, né? Acho que é um dos, na minha opinião, pelo menos, é um dos diferenciais de agricultores, é exatamente isso, né? Seguir o que a análise recomenda. E hoje a gente já tem análise para compactação, tem análise para nutrientes e tem também análise para verificar quanto que a gente tem de micro-organismos nesse solo. Então, se puder aliar tudo isso, ótimo. Perfeito, Marciele, pode seguir. Aí, no caso, eu tenho um produtor que nunca fez a utilização do tricoderma, aí ele tem dúvida ainda da eficiência, mas mesmo assim ele vai apostar, né, e vai fazer a aplicação. Então, faz a aplicação nesse produtor, faça ali com as condições ideais, né, claro, e dá ali até uns 15 dias, né, de 10 a 15 dias, e vai novamente nessa área e procura na palhada, né, principalmente em áreas mais úmidas, esse fungo se desenvolvendo, ele vai estar ali se desenvolvendo na palhada, ele vai ser esse funguinho verdinho aqui, ó. E você vai encontrar e vai conseguir mostrar para o produtor que realmente ele está ali, ele está se desenvolvendo, está fazendo o papel dele. Em áreas que tem problema com esses outros fungos que causam, que tem a estrutura de resistência, né, como é o caso da magrofumina e da esclerotínia, você consegue encontrar isso no escleródio, né, esse desenvolvimento aqui no próprio escleródio, que é ainda mais legal, né, o produtor vê. Mas vale muito a pena se levar o produtor na área dele, procurar esse funguinho ali se desenvolvendo e mostrar para ele que realmente ele está ali na lavoura, né, está presente. E você vai encontrar. Ainda mais se fizer a aplicação do Tricofu. É um produto, assim, excelente. Eu coloco a mão no fogo hoje nele, porque testei e para mim ele foi 10. Foi um dos melhores produtos que eu já testei. Aí no nosso portfólio nós temos o Mais P. O Mais P, ele é um solubilizador de fósforo, né? Eu até fiz uma gafe na outra apresentação para a Produce. Eu falei, eu não gosto de vender solubilizador de fósforo. Depois eu me corrigi. Eu acho que esse termo solubilizador de fósforo, ele é muito aquém do que realmente o produto faz, né? Então, além de solubilizar fósforo, essa Pseudomonas, ela é capaz de induzir crescimento na planta, né? É uma bactéria promotora de crescimento. Ela faz a proteção nas raízes contra uma gama gigante de fungos, né? Ela se desenvolve muito rapidamente no solo, muito mais até que os bacilos, né? Além disso, ela faz indução de resistência na planta, né? Até eu vou mostrar alguns trabalhos aqui na frente, após esse slide, que vocês vão ver realmente a diferença que dá quando você utiliza esse produto na lavoura. Não tem como não ter ganhos em produtividade, não. Porque realmente é uma bactéria muito agressiva. Eu acredito que o termo solubilizador de fósforo ainda é muito aquém do que ela faz, né? Ela vai solubilizar fósforo? Vai, mas ela tem mais e todas essas vantagens, que confere com certeza em maior produtividade, né? E esse produto, ele vem altamente concentrado, né? E vocês vão encontrar poucos produtos à base de Pseudomonas no mercado, porque ela se desenvolve muito bem no solo, mas para a formulação do produto é muito difícil você chegar numa concentração adequada, uma produção adequada, chegar realmente no que a bactéria precisa ali para se desenvolver e formar esse produto. Então, são poucas hoje disponíveis no mercado para esse fim, né, de solubilização de fósforo. E a indicação dela é suco de plantio ou TS, né, 50 ml por hectare. E olha só, né, gente, por ser um produto altamente concentrado, a dose dele é muito baixa, né? E o resultado é excelente. Hoje, o nosso principal concorrente nessa linha é, sem dúvida, o Bioma Fós, porque ele já está no mercado, foi o carro-chefe dos solubilizadores, né? Foi um produto lançado pela Embrapa em parceria com a Bioma, né? Então, ele já tem por baixo uns 6 anos, se não me engano, de mercado, então é um produto que já está aí faz tempo. Mas ele peca em relação a Pseudomonas, porque justamente por isso, né, já é um produto mais
lançado há mais tempo, que já está um pouquinho mais, como é que eu posso dizer, ele dá um resultado muito legal, sim, mas o resultado do Pseudomonas é ainda melhor. Ele é um produto formulado com 2 bacilos, é o Megatherium subtilis. Já tem vários estudos hoje que mostram que a Pseudomonas, não sou eu que estou falando, é a literatura, que a Pseudomonas, ela disponibiliza mais fósforo, né, e faz esse crescimento melhor da planta do que os bacilos. Então, nós temos um produto, eu diria que ele se vende sozinho, porque o produtor, ele mesmo vem te perguntar, mas se apresenta o portfólio para ele, não fala sobre solubilizador de fósforo, ele vai te perguntar, mas você não tem solubilizador de fósforo? Porque ele já conhece, né, já sabe que dá resultado. Foi feita muita propaganda em cima desses solubilizadores, né, realmente, porque ele é um produto muito avançado, e o produtor mesmo, ele já conhece, e ele quer utilizar, ele quer testar. Então, é de você oferecer e mostrar realmente o diferencial do nosso produto frente aos concorrentes, né? Que para mim, sem sombra de dúvida, o diferencial é justamente a composição, né? Que é Pseudomonas. Um cuidado que tem que ter com a utilização desse produto é o tempo de prateleira. Como eu falei para vocês, Subtilis, né? O nosso Submax, ele tem 24 meses de prateleira, o Tricofu, ele tem 11 meses de prateleira, mas o Mais P, ele tem 6 meses de prateleira. Então, tem que ser adquirido e utilizado na safra. Né? Não tem essa capacidade, como os demais, de ter mais tempo de armazenamento. Então, tem que ter esse cuidado, tá, gente? E por que isso, né? É um produto mal formulado? Não, é um produto bem formulado, só que Pseudomonas, ela não tem essa capacidade dos bacilos de formar a estrutura de resistência para ter maior durabilidade dentro do produto. Então, ela continua ali se desenvolvendo. E para nós garantirmos realmente que lá no final de prateleira ela esteja com essa mesma contagem, esse produto ele vem com esses 6 meses de validade. Aí aqui nós temos um estudo feito com a utilização dele, somente dele. Esse estudo foi feito em Noviraí, no MS. Você sabe que a Sempre ela começou a trabalhar com biológicos ano passado, né? Então nós estamos no 2º ano. E muitas vezes a gente tem que convencer as pessoas dentro de casa a fazer a utilização dos produtos, né, quando é novidade. Começa dentro de casa já, né, o desafio. Então, nós temos uma franqueada lá chamada Karine, e ela é a franqueada, começou a vender os biológicos, vendia, trabalhava com os híbridos, começou na linha dos biológicos, e o esposo dela é produtor rural, né, e ele nunca tinha utilizado biológico na lavoura. E ela chegou oferecendo para ele, compra o biológico, né? Me dá uma mão, vamos fazer um teste. Não, porque eu não acredito. Não compra, vamos... Não, porque eu não acredito. Daí ela conseguiu convencer ele de utilizar somente o Mais P, na dose de 50 ml por hectare, no OTS. E ele utilizou e falou, mas na minha área você não bota o pé, porque eu vou analisar, ver se realmente deu resultado, e depois eu te mando foto. Beleza. Daí ele fez lá tudo sozinho, e depois ele mandou as fotos, né? Aí ele fez as fotos assim, e ele pensou, mas aqui só tá dando mais galho, né? Mais galho, mais folha. Aqui também é mais galho, mais folha. Não tá dando tanto resultado. Então ele arrancou tudo, a folha, para ver se realmente dava em quantidade de vagens. Aí aqui ele viu o grande diferencial do produto, né? Maior quantidade de raízes, né? Maior quantidade de vagens, maior quantidade de vagens, inclusive por entrenó, né? E maior engalhamento da planta. Ele mesmo, hoje ele é o nosso menino propaganda, sempre que eu tô para lá com ela, fazendo treinamentos e visitas a produtores, que nós conseguimos, né, levar ele junto, eu sempre falo, vamos junto lá, fala com o produtor para você dar teu depoimento para ele. E ele vai, hoje ele já utiliza a linha completa da UIN, né, já é um adepto ao controle biológico, porque ele viu o resultado, né, gente. Marciele, deixa eu lhe interromper, que tem uma pergunta bem interessante do César aqui. A utilização de pseudomas mais P no TS pode ser feita com a utilização de fungicida normal, utilizando no TS? Pode. Porque o que acontece? Como eu havia falado antes, né, esse tratamento ele vai ficar ali na semente, a semente armazenada no barracão depois de tratada, até 24 horas. Então, é pouco tempo para causar um dano na semente, na bactéria, né? E até, pensando assim, esse TS, ele é mais agressivo quando se trata de um tratamento ali com um fungo, vamos pensar assim, no Tricofu.
esse tratamento de TS ele vai ser um pouquinho mais prejudicial se tratando de tricoderma, porque você tem um fungicida na semente. Agora, a bactéria, é mais difícil você conseguir agredir ela, né? Porque ela é uma bactéria em contato com o fungicida. Ela seria mais agredida se fosse um cobre ali no TS, coisa que a gente não utiliza no TS, né? Ou, muitas vezes, é utilizado cobalto molibdênio, né, no TS. E não é quelatado. Então, isso vai causar um dano ali na bactéria. Mas entre esse tempo certinho ali de 24 horas, é excelente. Já dá para colocar ela no solo que não vai causar dano. Agora, se o produtor tratar com cobalto molibdênio, mais pseudomonas, e deixar essas sementes tratadas ali por uma semana, aí com certeza ele tem que reinocular, tá? Porque vai causar dano, sim. Inclusive, é um trabalho que está na minha mão, né, que está comigo com o Sutil, na verdade, que nós estamos fazendo um projeto justamente para testar toda a nossa linha, todo o nosso portfólio no TS, para garantir que dá mais tempo de prateleira para esses produtos ali, no tratamento de sementes, para que eu possa tratar, armazenar essas sementes por um período mais prolongado e daí sim levar para o campo. Talvez precise de algum polímero, alguma coisa, ainda estamos estudando, né? Mas precisa de validação científica para realmente conseguir deixar mais tempo essa semente tratada, né? Por enquanto, é 24 horas. Seguindo aqui, para a gente fazer mais algumas perguntas, a Ramile. Estão surgindo suposições de que a braquiária está aumentando nematóides em áreas. Qual precaução tomar para que não ocorra nada nessa situação? É que, na verdade, não é que ela aumenta, né? Hoje ela é uma das principais plantas, não, eu acho que não seria bem essa palavra. Ela seria uma das únicas plantas que, em alguns casos, o nematóide não consegue nem se desenvolver na raiz dela, né? Então, ela diminui a população, ela não aumenta. Mas não são todos, né? Os nematóides, antes, eles não se desenvolviam no milho, hoje eles se desenvolvem, muitos deles se desenvolvem. Muita gente utilizava, vou utilizar ali crotalária, né? Tem uma delas ali que vai diminuir a população. Diminui de alguns. Ontem eu vi no evento um trabalho sendo apresentado que nem essa que diminuía a população não está mais diminuindo. A população de nematóides continua a mesma com a utilização da crotalária e sem a utilização da crotalária, então também não está mais sendo tão efetivo. E a braquiária, a mesma coisa, não é que ela não é que ela aumente a população, né? Muitos nematóides não conseguem se desenvolver ali e acaba diminuindo a população. E outros conseguem se desenvolver, e é o que a gente falou antes da rotação, né? Então, ele consegue se desenvolver, e se você não trata essa braquiária para levar para a área, ele vai aumentar ciclo, sim, com certeza. Ele vai utilizar a planta ali para se desenvolver, mas são alguns bem específicos. Agora, eu não sei te citar exatamente quais deles que são. Eu sei que para atilencos, a braquiária, ela quebra ciclo, meloidógene também. Se não me engano, a heterodera se reproduz nela. Se não me engano, é esse. Desculpe a gafe se estiver errado. Eu até posso verificar quais deles que são, que se desenvolvem e de passar depois, porque eu não lembro de cabeça. Mas eu sei que tem alguns que se desenvolvem e outros que já quebra ciclo. Então, para esses que se desenvolvem, a ideia é tratar a braquiária. Não deixar nunca essa área sem tratamento, se você tem problema com nematóide. Não tem muito segredo ou outro caminho, né? Que seja mais fácil, é tratamento mesmo. Perfeito, pode seguir. Aí nós temos uma linha de bioinseticidas, né? Aí não tem como começar a falar de bioinseticida sem falar da cigarrinha, que hoje não faz um tempo já, né? Que é o principal problema do milho. Há muito tempo atrás, a cigarrinha e o milho, eles conviviam em harmonia, né? E hoje a gente sabe que não mais, né? Muitos produtores perderam muita produtividade referente justamente a esse inseto, né? Por conta dele. E por que ele é tão agressivo, né? E causa tanto dano? Uma, porque nós não temos tantos híbridos tolerantes, né? Outra, que o manejo muitas vezes não é feito de forma adequada. O produtor, ele vem muito com esse conceito que é tudo calendarizado, né? É tudo calendarizado, eu vou colocar ali que eu vou fazer tantas aplicações, eu vou entrar nesse estágio, eu vou entrar naquele, né? Fazer tudo certinho. E com a cigarrinha, a gente não funciona. Cigarrinha é monitoramento de área. Então, eu vou lá na minha área, eu vi que eu tenho cigarrinha, aplica. Aplica porque ela se multiplica muito rápido.
mas está fora do calendário aqui, não é agora a hora de aplicar, eu vou esperar uns dias. Esperou uns dias ali, principalmente ali na fase em que o milho está se desenvolvendo, que está fazendo a formação da espiga. Vocês entendem muito melhor de milho do que eu, tá, gente? Mas você sabe, faz a formação da espiga ali no início, né? E no estágio vegetativo. E nesse estágio você não pode deixar essa cigarrinha atacar esses milhos. Então, nunca na vida, se o produtor falar assim, mas eu faço aplicação calendarizada, a cigarrinha não funciona. Porque se ele ver a cigarrinha lá na área e ele não fazer o controle dela, ela se multiplica muito rápido. Para vocês terem noção, esse dado até foi atualizado aqui no evento ontem eu estava falando com um pesquisador, para ver se realmente era isso mesmo, e ele, sim, é isso mesmo. A Embrapa novamente saiu mais uma nota, reforçando que uma fêmea, ela tem um ciclo de 14 dias, e nesse ciclo, de 14 dias, desculpa, uma fêmea, ela coloca 14 ovos por dia, ou seja, no final do ciclo, ela teve a capacidade de colocar 600 ovos, né? Então, é muito ovo por fêmea, é muito inseto sendo proliferado na área, né? Então, se eu vou lá, eu dou uma balançadinha ali no milho, e você vê já que voou várias cigarrinhas. Você imagina que se metade daquelas cigarrinhas ali, ou 10%, for fêmea, elas vão estar colocando 600 ovos por dia. 600 ovos durante o ciclo. Então, é muita coisa, né? E esses ovos, como que ela coloca, né? Ela é um ovo endofídico, ou seja, ela coloca o ovo entre as nervuras da folha do milho. Então, eu faço um manejo químico, eu não pego esse ovo, eu coloco biológico, eu não pego o ovo. Ele fica ali quando der a condição adequada, né, a temperatura ideal, e o tempo também, né, que é de 8 a 11 dias, esse ovo eclode e traz mais uma cigarrinha ali, né. E depois que a cigarrinha se infecta, né, pelas plantas de milho, ela já começa a atacar outras plantas e causar dano. E se for fêmea, mais 600 ovos durante o ciclo. É muito rápido. E outra curiosidade da cigarrinha é que ela pode chegar a migrar de uma área para outra até 35 km, 35 quilômetros. Então, eu estou aqui na minha área, estou bravo porque o produtor aqui do lado não fez controle de cigarrinha, a cigarrinha dele voou para a minha área. E o produtor do meu lado está bravo comigo porque eu não fiz controle, e a minha cigarrinha voou para o lado dele. E muitas vezes os dois fizeram controle e a cigarrinha que está atacando as duas culturas vieram de 35 quilômetros, com a força do vento, né? Então, é mais um cuidado, né? Se todos os produtores, se fosse um cenário perfeito, todos os produtores entrariam plantando milho na mesma época e tirariam esse milho da lavoura na mesma época. E a cigarrinha causaria menos dano, porque tem mais plantas a serem atacadas, né? E todo mundo estaria num cenário adequado. Mas isso não se encaixa, né, gente? Então, o que plantar primeiro e o que plantar por último, ali vai se ferrar um pouquinho mais, né? Desculpa a palavra, com essa praga, né? E ela sobrevive nas restevas de milho, ela sobrevive em capim, em braquiária, ela sobrevive em metaciclo, em trigo, em várias gramíneas, várias, né? Não causa danos nessas outras gramíneas, mas ela continua desenvolvendo o ciclo dela ali. Por isso que ela é muito difícil de controle. Então, agora nesse inverno, né, nós que praticamente eu acho que eu ia falar, né, todos nós que moramos no Sul, mas não, acredito que tenha gente do Brasil todo, né, presente no treinamento. Então, para o pessoal que mora no Sul, deu algumas geadas, né, eu tô no Paraná, na minha região ali deu 3 geadas, e o produtor ficou feliz. Eu sou, agora vai terminar um pouquinho a cigarrinha, né, até eu fiquei, sabe, gente, porque por mais que a gente precise do inseto para fazer a aplicação do produto, né, a recomendação do produto, se continuar tão grande a proliferação, o produtor vai deixar de plantar o milho, vai deixar de comprar o produto porque ele deixa de acreditar. Então, ele também precisa dessa folga, né, da cigarrinha, que diminua um pouco da população. Então, eu também fiquei feliz que deu essa geada e ia diminuir a população de cigarrinha. Só que não. Foi 3 geadas, uma muito longe da outra, não conseguiu pegar tanto. Ela eu não sei como que ela fez, mas ela se protegeu ali nas gramíneas. Então, passou esses dias frios, você ia lá procurar nas gramíneas, você encontrava ela lá. Então, eu acredito que essa geada também nem foi tão efetiva para diminuir a população dessas cigarrinhas, né? Então, ela vai continuar sendo um problema nessa próxima safra.
E para isso, nós temos um produto chamado Biotop, que é um produto à base de Balvéria. Essa Balvéria, ela está no mercado faz muitos anos, né? Até a concorrência que não trabalha com ela vai dizer assim, não utilize essa Balvéria porque é uma cepa que perdeu eficiência durante os anos. Não acreditem, tá, gente? Porque para ela se manter no mercado todos esses anos é porque ela é muito efetiva. Ela é muito efetiva. Hoje nós temos concorrentes que trabalham com a Isária e temos outro concorrente que está trabalhando com a Pseudomonas para controle de insetos. Tá? Eu, particularmente, prefiro muito a Balvéria, porque por mais assim que a Isária, ela se desenvolva mais rápido no inseto, então ela entra em contato ali com o inseto, em 4 dias ela já está se proliferando e ela já criou essa camada aqui, ó, que parece quase uma teinha de aranha, né, um algodãozinho, né, só que é o fungo se proliferando fora da cigarrinha já, né, é que ele já está em fase de conseguir atingir mais outra cigarrinha, que entra em contato com essa. Então, enquanto a Isária leva 4 dias para chegar nessa fase, a Balvéria leva de 4,5 a 5 dias. Porém, no campo, em condições adversas, sem chuva, muito quente, a Balvéria, ela tem uma capacidade muito maior de sobrevivência no campo, de causar essa reinfecção, né, nessas cigarrinhas. E quando a gente pensa em controle biológico para cigarrinha, nós pensamos em residual, né, que esse fungo ele sobreviva ali, que ele fique por mais tempo, que ele consiga atingir mais alvos, né. Então, a Balvéria, ela tem essa resiliência maior do que a da Isária. Então, a Isária é mais agressiva, ela desenvolve mais rápido, mas ela não tem essa sobrevivência tão elevada quanto tem a Balvéria. Então, ainda acredito que a Balvéria, ela é muito melhor. Acredito não, tenho certeza, porque agora eu tenho a comprovação de um agricultor também. E veio esse outro produto novo agora, que é a base de Pseudomonas, que é mais um concorrente nosso, pela Balvéria. E o que acontece, né? Pseudomonas, ela é uma bactéria, né? Então, quando ela vai ser por contato, que vai causar a morte da cigarrinha. Então, aplica ali, pegou na cigarrinha, deu morte. Beleza. Mas ela não tem esse residual. Então, não vai ficar ali se proliferando essa bactéria ali para outra cigarrinha entrar em contato. Né? O tempo de durabilidade da bactéria aplicada, assim, via folha, ela é menor do que do fungo. Tá? Então, também acredito que seja um concorrente, mas não é um concorrente tão à altura da Balvéria. E por que eu sempre acreditei, né, mais na Balvéria, eu gosto muito de trabalhar com ela. E eu fui numa propriedade nos Campos Gerais, e estava falando do portfólio, né, e é uma propriedade muito técnica mesmo, e conversando, né, com um agrônomo recomendante, eu comentei que a gente tinha a Balvéria, né, ele, eu fiz um trabalho na última safra de milho ali, e comparei Balvéria Balvéria com a Isária, e tirei minhas próprias conclusões. Eu falei, você tirou as suas próprias conclusões? Que bom! E aí, que conclusão que você chegou? Eu nem vou te falar, porque senão você vai querer me vender o teu produto. Eu falei, você não precisa nem me falar, né? Porque com certeza a Balvéria se sobressaiu. Agora, se eu acertei, me conta. Ele, não, com certeza a Balvéria se sobressaiu. Justamente por esse tempo de resiliência, né? Ser maior do que a Isária, né? Então, ela sobreviveu mais tempo. E ele viu isso na prática, que ela sobrevivia por mais tempo e atacava um número maior de cigarrinhas. Né? E foi bem interessante esse relato, né? Por mais que não foi com a nossa Balvéria, mas foi com um produto bem similar da concorrência. E é legal ter, né, esse relato dele para a gente ter mais clareza ainda do produto que nós estamos colocando no mercado e ter mais confiança nele, né. Então, o nosso produto, ele vem altamente concentrado, né? A indicação para controle da cigarrinha é de 150 gramas por hectare, então é uma dose relativamente baixa, é bem comparativo com os produtos que nós temos no mercado, e é uma cepa altamente agressiva, né? Além da cigarrinha, esse produto ele é registrado para controle de mosca branca, para o moleque da bananeira, ácaro rajado, broca de café, orgulho do eucalipto, cochonilha. Então, são vários outros alvos além da cigarrinha, né, do milho. Aí, se vocês forem olhar a bula, muitas vezes vocês vão se assustar, né, que vai chegar aqui, ó, e vocês vão ver assim, nossa, mas então para cigarrinha a utilização desse produto, a recomendação é de 8 quilos por hectare. Por ela ser um produto uma cepa mais antiga, que vem sendo estudada pelo Instituto Biológico há mais tempo,
quando eles fizeram esse primeiro registro para a cigarrinha do milho e para a mosca branca, foi num tempo assim que eles não tinham tanta tecnologia de aplicação e tecnologia embutida no produto. Então, naquela época, realmente eles precisavam utilizar 8 quilos por hectare para controle da cigarrinha e 5 para controle ali do moleque da bananeira, né? E 1 para controle de ácaro rajado. Então, naquela época, realmente as doses eram muito elevadas, mas não tinha tecnologia de aplicação e não tinha tecnologia agregada na formulação do produto. Ah, mas por que vocês continuam com a mesma bula hoje? Porque para nós refazermos um estudo desse, da cigarrinha, ácaro, vai muito dinheiro, gente, muito dinheiro mesmo, porque os biológicos, eles são registrados por alvo, né? Até vocês podem verificar aqui na bula deles, né? Todos registros por alvo. Então, para que eu vou fazer um estudo novamente de uma Balvéria da vida para cigarrinha, para diminuir a dose da bula, se todo mundo já sabe que ela é efetiva utilizando 150 gramas em um produto bem formulado, né? Não tem porquê. Então, a bula, ela continua dessa mesma forma faz muito tempo. Vocês vão ver que outras empresas que utilizam essa mesma cepa utilizam essa mesma bula, tá? Por já ter esse estudo dos registros. Mas a recomendação é 150 e vocês vão ver um resultado excelente quando aplicado ali. E quais são os cuidados que você tem que tomar com a utilização desse produto, né? O produtor vai utilizar ele uma vez, né? Vai fazer uma aplicação. Ele vai ver um resultado bom? Não. Quando a presença de cigarrinha está muito alta, com certeza, sim, ele precisa fazer até 3 aplicações desse produto. Então, eu entrei ali, fiz a primeira entrada com a Balvéria, né, ou Beltop, mais um inseticida de choque, né? Por quê? Porque o inseticida vai matar essa primeira leva de cigarrinha e a Balvéria vai se desenvolver ali e causar esse residual, né? E depois eu vou fazer a aplicação com 7, 8 dias, né? Vou fazer a aplicação só do choque, porque a Balvéria ela já tem essa capacidade de, em 4, 5 dias, começar a se proliferar e atacar outras cigarrinhas. Não é indicado, justamente porque se eu fiz a aplicação e em 5 dias aumentou muito minha população de cigarrinha, eu diminuo esse espaço de tempo e entro novamente aplicando na lavoura, para proteger esse estágio inicial do milho, tá? Então, eu adianto uma aplicação e faço novamente um choque mais a Balvéria para garantir novamente que ela se prolifere. Porque quando essa primeira aplicação ali, ela já tivesse desenvolvido e vai começar a atingir outras cigarrinhas ali, né, que vai causar o residual, eu já fiz mais uma aplicação, né, com 5 dias ali, mais ou menos, e quando essa aqui já está se desenvolvendo, dá o tempo dessa outra aplicação aqui, ela começar a se proliferar no inseto e também continuar causando esse residual. Então, eu tenho muito mais residual na minha área e o controle é muito mais efetivo. Então, eu posso espaçar novamente ali da segunda aplicação para a terceira? Depende. Depende do teu monitoramento, depende da presença da cigarrinha ou não na área, tá? Então, nunca calendarizado, tá, gente? Nunca calendarizado, sempre por monitoramento. E se preciso for, adiante as aplicações. E faça mais de uma aplicação da Balvéria para garantir ainda mais esse residual na área, né? Para ter um controle mais efetivo. Alguma dúvida quanto à cigarrinha, quanto à Balvéria? A gente tem algumas dúvidas aqui, Marciele, mas por questão de tempo, acredito que eu lhe mando elas no WhatsApp, se tu quiser responder por áudio, eu direciono para as pessoas, tá? Só para realmente não perder tempo, porque a gente tem bastante conteúdo ainda pela frente, né? Aí aqui só para ilustrar, né, como que fica o inseto depois de atacado, né? Então ela começa a se proliferar fora dele, né? Porque esse fungo é um fungo entomopatogênico, se alimenta do inseto, né? Resumidamente é isso, né? Ele se alimenta do inseto e se prolifera ali nele e faz do inseto sua casinha, né? Então ali ele cresce, ele se prolifera, ele faz os filhinhos dele ali, que são os esporos, né? E esses esporos atingem outros alvos, né? Então aqui, ó, parece que a cigarrinha tem como é que eu posso dizer, uma teia de aranha, né, ao redor dela, e na verdade é a Balvéria se desenvolvendo. E como que eu pego isso aqui na área, né? 4 dias após a aplicação, 5 dias após a aplicação, você vai lá na área, você vai encontrar. Se demorar um pouco mais, né, ali até uma semana, beleza, agora 10 dias você já não vai mais encontrar,
porque a cigarrinha ela é tão pequenininha que ela cai da folha, né? Muitas vezes você não consegue ver esse fungo agindo, porque já foi, né, a cigarrinha. Aí nós temos no portfólio também o Biometa. O Biometa é a junção dos dois fungos, tem o Metarrhizium mais o Balvério no mesmo produto, e essa junção, ela é muito interessante, porque tendo esses dois fungos, eu tenho soma de mecanismos de ação. Então, o Metarrhizium, ele pega uma gama de insetos, a Balvéria outra gama de insetos, e quando eu junto os dois, eu aumento muito mais os alvos, e eu aumento o modo de ação, né? Ou seja, eu aplico o Biometa num tempo que está mais favorável para o desenvolvimento da Balvéria. A Balvéria se desenvolve mais rapidamente. E se eu aplico numa condição que está mais ideal para o Metarrhizium se desenvolve muito mais rapidamente. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas eu trabalhei numa fazenda durante 2 anos, e eu fazia controle, gestão de qualidade lá, né, de qualidade de produtos biológicos e qualidade de sementes. E nessa fazenda, ela foi alvo de estudo de uma outra empresa que trabalha com esse mesmo produto, e eles foram lá verificar se a utilização dos 2 micro-organismos juntos era melhor para o controle da cigarrinha do que somente a da Balvéria isolada. Então, eles fizeram a aplicação lá no milho e começaram a fazer o monitoramento, o monitoramento da área, né? E foi um ano que não deu uma presença tão alta de cigarrinha. E nesse monitoramento, eles verificaram, assim, que como não tinha tanto cigarrinha, os 2 fungos, eles migraram de alvo. Eles encontraram esses fungos povoando o lagarto, que não tem nem registro para lagarto. O que acontece, né? Na falta de um alimento, o que eu faço? Vou procurar outro, né? Eu vou me alimentar desse outro alimento. E foi exatamente isso que os fungos fizeram, pelo menos foi a única explicação plausível que nós encontramos para o fato, né? Porque esses fungos, eles não têm registro. Não são registrados com alvo em lagartas, né? Mesmo assim, eles atacaram lagartas. Eles não têm registro para o controle de percevejo de barriga verde. Mesmo assim, a gente já encontrou eles na lavoura povoando o percevejo de barriga verde. Então, são os alvos, são os fungos bem agressivos, né? E quando utilizados juntos, são um mecanismo de ação. Eu fui apresentar o nosso portfólio para uma revenda, e aqui no Paraná, e quando chegou nesse produto, o dono da revenda, ele levantou e falou: esse você nem precisa apresentar, porque eu não vou trabalhar com esse produto na revenda. E eu, nossa, por quê, né? Porque para mim esse produto, ele é excelente, né? Não, porque eu utilizei ele no meu campo de futebol lá em casa e ele matou até mamangava. A minha surpresa foi ter mamangava lá, porque eu nunca mais tinha ouvido falar em mamangava, né? Aí perguntei, nossa, mamangava, sim, matou mamangava, matou besouro, daqueles besorrão, matou as formigas, matou tudo. Falei, então você tem que ficar faceiro, né? Daí ele, não, matou mamangava, que é um inseto em extinção, e tá. Eu falei, nossa, mas a mamangava não é um alvo, né? É difícil matar. Daí comecei a perguntar para ele como que ele tinha feito a aplicação. Ele fez em máquina costal, e quando ele começou a me contar, eu fiz as contas, ele aplicou 8 quilos do produto por hectare. Então, é muita coisa, né? Realmente, ele atingiu todos os alvos que era dele, os alvos que não era dele, ele pegou tudo, né? Besouro, gente, é muito difícil fazer controle quando o besouro é pequeno. Imagina quando o besouro é grande, porque ele tem aquela asinha élitro, que é uma asinha dura. Então, é muito mais difícil o fungo penetrar ali entre essas asinhas e para fazer o controle do inseto, né? E mesmo assim, esses 2 juntos, eles conseguiram fazer nesse campo de futebol, nesse relato desse dono de revenda, né? Eu falei para ele ainda no final, falei, viu, a hora que você for para casa agora, você passa em algum lugar, pega um ninho de formiga e leva lá e dá pro fungo, porque você tá fazendo eles passar fome. Você aplicou muito produto por metro quadrado. Piadinhas à parte, no final ele entendeu que ele tinha feito a aplicação errada, né? Ele aplicou muita coisa, mas foi legal o relato dele para a gente ver que realmente, na ausência de um micro-organismo que é alvo, que é registro desse produto, ele vai atacar outro, né? E isso é muito interessante na lavoura. E qual que é a indicação, né, de dosagem? Varia, dependendo do alvo. Então, eu vou colocar aqui, né? Na bula dele, né? Ele tem registro para mosca branca, broca de café, cigarrinho das pastagens, percevejo marrom, bicudo da cana, ácaro rajado, trips. Pensando na mosca branca, né?
a recomendação é 150 gramas por hectare. Pensando ali na cigarrinha das pastagens. Para a cigarrinha das pastagens, muitas vezes eu nem recomendo esse produto, eu recomendo o próximo, que vai vir à frente. Mas se o produtor quiser fazer a utilização deste, é 100 gramas por hectare, tá? O percevejo marrom, a dose é um pouquinho mais alta, justamente por ele ser um alvo um pouco mais difícil de pegar, tá? E qual que é a forma de aplicação para fazer o controle desse alvo, né? Ali na limpa, antes de iniciar o plantio, você já aplica, né, ali o herbicida para fazer a limpa da área, você já coloca ele junto. Uma área que tem muito ataque de percevejo, esse percevejo ele fica se proliferando e colocando as ninfas dele ali na palhada. Então, com a aplicação desse produto, numa hora, né, a partir das 4 horas da tarde, né, ele já começa a se proliferar ali e fazer o controle dessas ninfas, o que evita que esse percevejo cause dano ali na lavoura depois, né, diminui a população. E depois, novamente, se quiser, dá para fazer mais uma aplicação dele junto com o choque, né, ali para o controle de percevejo marrom. Aí a dose é 350 gramas por hectare, de 300 a 350, né, pode variar, tem esse delay ali na dose, né, que dá para variar de 300 a 350. Para bicudo da cana, 400 gramas, tá, gente? Na cana não dá para bobear, não dá para diminuir dose. A cana é uma das culturas mais responsivas à utilização de biológicos, tanto é que a atualização agora mostra para nós que 60% do manejo da cana é feito em cima de produtos biológicos, com a utilização de produtos biológicos, porque realmente é uma cultura muito responsiva, né? Então, para o controle do bicudo da cana, utilizando o Biometa, 500 gramas por hectare. Ácaro rajado, dá para utilizar a mesma dose ali do percevejo marrom, de 300 a 350, tá? E para trips, 200, tá? Então, são algumas coisas assim que em estudo fora ali, né, dentro da academia, né, junto com professores de pesquisa e outras pesquisas, a gente encontra essas doses, né, mais utilizáveis, justamente, novamente, porque esse produto, ele já está, essa bula, ela já está há mais tempo disponível no mercado, né, a junção desses dois alvos faz um bom tempo que foi feita, nem todas as empresas trabalham com ela, mas essa bula já é feita, formulada pelo Instituto Biológico, que é o detentor das cepas, né, então, realmente foi feito há um tempo atrás, onde volto a repetir para vocês, né, a formulação não era tão boa dos produtos. Por isso que hoje a gente consegue trabalhar em cima desses alvos e diminuir dose, tá? Aí, como eu havia falado para vocês, por mais que tenha, seja indicado, né, para o controle de cigarrinho das pastagens, eu ainda prefiro indicar o Metawin para o controle de cigarrinho das pastagens, porque mais recentemente foi feito um estudo com o metarrísio e verificou-se pela Embrapa, e verificou-se que esse fungo ele tem capacidade de colonizar, além da cigarrinha, o carrapato. Então, auxilia muito no controle do carrapato, quando se trata ali, né, de pastagens para utilização, para gado, né, ou vaca de leite mesmo, né, então é um controle bem legal, bem efetivo. E barato, né, comparado com o controle químico, que todos os anos o carrapato ele vem pegando resistência aos controles e o produtor precisa ir lá e mudar a fórmula, e mesmo assim é muito difícil fazer o controle, né, nas áreas. E precisa migrar o gado de pasto, e precisa dar o tempo ali para o produto agir, para conseguir voltar as vacas ou os bois para a área, né, onde está o produto agindo. Então, quando se trata do biológico, você não tem nem esse problema, né? Aí você vai fazer ali a aplicação do Metawin para fazer o controle da cigarrinha, e em áreas que tem presença muito alta de carrapato, você pode fazer indicação também nesse produto para carrapato, por mais que não esteja na bula, tá, gente? Nós não temos registro para controle de carrapato ainda, né? Aí aqui tem a dose recomendada de 100 gramas por hectare, pensando no controle de cigarrinha. Em áreas que tem carrapato e o produtor deseja fazer o teste, a dose precisa aumentar para 200, tá? Para pegar esse aracnídeo. Esse produto, ele vem com 8 meses, de 8 a 9 meses, agora eu não lembro, de prateleira, tá? É um pouquinho menos estendido que o tricoderma e que os demais fungos do portfólio.
Aí no nosso portfólio nós temos... eu esqueci de falar. Esse produto também ele é indicado para o controle de percevejo castanho, tá? Então, qual que é a recomendação? A aplicação dele no suco de plantio, para fazer o controle dessa praga, que é mais problema, né, na região do Cerrado, né? Aqui para nós, no sul, ele não causa problema ainda, e Deus ajude que não venha a causar no futuro, né? Mas para essas áreas que tem a presença dessa praga, a utilização do Metawin no suco de plantio está sendo excelente, tá trazendo uns resultados muito bacanas. Aí nós temos também o BT Top, que nada mais é do que o Bacillus thuringiensis, né? É a utilização dos cristais do Bacillus thuringiensis para controle de lagartas. Tá? Então, vocês já conhecem o BT, porque tem já, né, os CRAI nos milhos, né? Nos milhos BT já tem a proteína, o Bacillus. E qual que é a diferença do milho pro produto formulado, né? No milho você consegue colocar algumas proteínas e você depende da translocação dessas proteínas ali na planta para que seja efetivo, né? Que a cigarrinha ataque ali a planta e realmente ocorra a infecção com o bacillus e não... ou que nem ataque, né, a planta. Depende da translocação da proteína na planta, né? Para que seja efetivo ou não o controle. E no formulado, não é bem assim, né? É um pouquinho diferente. Você consegue colocar muito mais CRAI, né? Muito mais proteína, agindo no mesmo produto, o que confere que essa lagarta, ela também não pegue resistência ao produto. Ou seja, ela tá ali, ela se alimentou de um cristal e pegou resistência a esse cristal, mas dentro desse mesmo produto tem vários outros cristais. E é impossível ela pegar resistência a todos eles, né? Então, quando ela se alimenta do outro, causa morte, né? Esse produto, ele vem altamente concentrado, a indicação dele é de 350 a 500 ml por hectare, dependendo do alvo. Eu já prefiro dizer para vocês, apliquem 500, né? É um produto barato, vai dar um resultado muito legal, muito interessante, até o terceiro instar das lagartas. Então, ele faz o controle das lagartas até o terceiro instar. A partir disso, não vai mais agir, né, gente? E muitos químicos também patinam a partir do terceiro instar, não somente o biológico, alguns químicos também. Então, a recomendação dele é essa. Ele tem registro para uma gama muito grande de lagartas, até depois, se vocês se sentirem curiosos e querer verificar, eu falo, baixem a bula para vocês olharem, mas praticamente todos os alvos, todas as lagartas que estão causando danos nas lavouras, ele tem registro para controle, tá? E é super agressivo e realmente funciona, né? Então, qual que é a indicação, né? Aplicar a partir do primeiro sintoma da praga, né? E reaplicar após 7 dias. A indicação realmente é essa, né? E como que age esse produto, né? A lagarta, ela se alimenta desses cristais, e esses cristais, eles vão rompendo todo o aparelho digestivo dela, causando como se fosse uma infecção, né, generalizada que falam, né, mas nada mais é do que o rompimento desse aparelho digestivo. E essa lagarta, ela não consegue mais se alimentar. Então, ela vai morrer seca, né, tanto é que, se for ver a lagarta atacada pelo BT, a característica é justamente essa, né? Ela fica seca ali na folha, é diferente de quando ela morre por baculovírus, né? Ela fica inchadinha, né? É totalmente diferente uma lagarta da outra. Aí aqui novamente é para reforçar que o BT, ele faz o controle até o terceiro instar da lagarta. A partir do terceiro instar, então, eu não aplico mais BT? Aplica o BT aliado a um produto choque. Porque se eu tenho a lagarta grande ali na área, eu também tenho as lagartas até terceiro instar. Né? Então, o BT ele vai continuar agindo nessas lagartas até o terceiro instar, e o choque, ele vai fazer o controle das lagartas maiores. Na verdade, quando ela vira já uma cobra ali na lavoura, é muito difícil até pro produto de choque agir, né? Aí aqui algumas imagens de como que fica, né, depois da aplicação desse produto, né, a lagarta. Você vai ver aqui que tem vocês vão verificar, né, que tem uma lagarta aqui maior. Isso aqui é raro, tá, gente? Não é comum acontecer, até porque, volto a repetir, esse produto ele faz o controle até o terceiro instar. Desculpa.
Mas, em alguns casos, acontece, né? E aqui tem uma imagem para comprovar. Aí aqui só para dar uma reforçada, né, no posicionamento do portfólio. Estamos tratando de milho no suco de plantio. Desculpa, eu esqueci de tirar o Hexafull dessa imagem, né? Mas então, pensando em suco de plantio, você vai aplicar o Submax, Tricofull e mais P, né? Esses produtos, eles são indicados ali ou no TS ou no suco. Por que eu tenho o Submax aqui, se ele é um nematicida no milho? Porque volto lá atrás, né, no que eu havia falado, né? Se é uma área que tem problema de nematóide, se faz o tratamento nas culturas que entram na área, indiferente se ela sofre ou não com nematóide. Então, se eu estou colocando ali soja, eu vou fazer o controle. Se estou colocando milho, eu vou fazer o tratamento. Se eu estou colocando trigo na área, eu vou fazer o tratamento. Se eu estiver colocando planta de cobertura, gente, que não tenha uma planta ali que quebre ciclo, que, como eu havia falado para vocês antes também, a planta mais conhecida para quebra de ciclo era a crotalária, e ainda está caindo por terra, que muitas vezes ela não está sendo específica para alguns nematóides, né? Então, se estou colocando planta de cobertura e puder fazer o tratamento com o Submax, faça, para realmente garantir a diminuição dessa população de nematóides na área, né? E o mais e o Tricofull, né, no suco ali de plantio. E os demais produtos ali, o BT Top, Biotop, Biometa, até V8, né, todo o estágio vegetativo. Aí aqui para soja, suco de plantio ou TS, aplicação do Submax, Tricofull mais P e Metalwin pensando no percevejo castanho, né, em áreas que tem esse problema, né, então, no suco de plantio. A dose dele, até eu esqueci de falar antes, né, para percevejo castanho, é 500 gramas por hectare. Nossa, mas é uma dose bem alta, mas pro dano que esse inseto, que esse percevejo causa na lavoura, vale muito a pena você fazer o tratamento para conseguir eliminar essa praga, né. Até ele está posicionado aqui para soja, mas esse mesmo posicionamento é para o algodão também, quem trabalha com algodão. Tá? Aí o Tricofull até V4, né, que é o que eu comentei antes do fechamento das ruas, para que o produto consiga atingir ali o solo, se proliferar na matéria orgânica e fazer o controle dos fungos presentes ali no solo. Né? E os demais produtos ali, né, o BT Top, Biotop e Biometa, até R4, para fazer a proteção dessas plantas. Aí aqui algumas recomendações para a aplicação desses biológicos, né? Umidade relativa acima de 70, nem sempre a gente vai fazer essa aferição, né, no campo, né, mas a recomendação é essa. O volume de cauda acima de 100 litros por hectare. Por mais que eu esteja colocando aqui, a gente sempre fala, né, é um fator muito relevante para ocorrer realmente uma aplicação efetiva desses biológicos. A gente sabe que muitas fazendas hoje já trabalham com tecnologia de aplicação e volume de cauda reduzido, né? Então, suco de plantio. Eu não conheci nenhum produtor até hoje que aplique 100 litros por hectare, porque fica muito inviável ele levar água para o campo, todo o transtorno, né, de fazer a cauda ali, né? Então, no máximo que ele vai utilizar é de 40 a 60. Então, ele não está errado, tá, gente? Ele está corretíssimo. Desde que não tenha esse entupimento de bico, a aplicação esteja sendo correta, que ele faça toda a manutenção da máquina de suco, não tem problema algum ele utilizar de 40 a 60 litros por hectare, tá? E pensando também em pulverização. Muita gente já está utilizando, né, essas tecnologias de aplicação e redução do volume de cauda. Então, hoje você já vê que tem alguns adjuvantes que ajudam ali a dar esse peso na gota, né, para que ela atinja o alvo. Então, eles já trabalham com um volume de cauda reduzido, né, até de 40, né, até um pouquinho mais, mas já começa ali a redução em 40 litros por hectare, inclusive na aplicação aérea, né. E pensando em drone também, né, você não vai conseguir aplicar 100 litros por hectare. Também é reduzida, né? A gente sabe, né? Até de 16 litros por hectare, eu vi já a aplicação, eu já vi a aplicação de 15 litros por hectare, né? Então,
O drone, ele é bem interessante para a utilização desses biológicos, porque ele faz a aplicação bem certa, né, efetiva no alvo. E não, utilizando o drone, a gente não vai recomendar, né, 100 litros por hectare, porque vai ficar uma aplicação bem errônea, né? Uma recomendação errônea. A gente tem que entender, né, eu volto a dizer lá o que eu falei lá atrás, a gente tem que entender o que o produtor tem de máquina disponível para fazer essa aplicação, para daí sim a gente conseguir recomendar, né. E o horário da aplicação, isso sim você tem que tomar bastante cuidado, né, preferencialmente a partir das 16 horas, tá. Em dias nublados ou com grande probabilidade de chuva, excelente, porque esses micro-organismos, eles precisam de umidade, né, para se desenvolver. Ah, mas então se eu não tenho probabilidade de chuva, eu não vou aplicar? Aplica, gente. Porque esses micro-organismos, eles vão sofrer um pouquinho mais para se desenvolver ali no solo. Mas a semente que está ali também vai sofrer, o fungo que já está presente ali no solo também vai sofrer, o sistema todo vai sofrer, né? E entre você ter o biológico ali agindo e você não ter, é muito melhor você ter. Tá? Aplica, coloca lá o biológico para se desenvolver na lavoura. E se o produtor chegar para você e perguntar, eu não consigo aplicar às 16 horas da tarde, mas eu consigo aplicar na madrugada. Então, eu vou entrar aplicando 2, 3 horas da manhã, dá tempo desse micro-organismo fica quanto tempo já ali, né, na sombra, né, para até vir o sol, né? Não. É melhor, então, que ele aplique, sei lá, 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, porque aí esse micro-organismo ele vai ter a noite toda para se desenvolver. Se eu aplicar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, ele vai pegar todo aquele dia de sol, né? Todo o dia de sol e vai sofrer muito com isso, né? Com essa alta temperatura. Vai ser mais difícil ele se proliferar ali. Então, preferencialmente no período da tarde, tá? E o ideal a partir das 16 horas. Seria isso, pessoal, que eu tinha para passar para vocês. Eu peço desculpa pelo tempo, eu acho que eu alonguei um pouquinho, mas é bastante coisa, né? É difícil você colocar tudo numa apresentação. Eu peço que, se vocês tiverem dúvidas, qualquer dificuldade, o meu contato está com a Andressa, ela pode passar para vocês e vocês podem entrar em contato, tá? E, eu entrei em contato com você, mandei um recado, você não respondeu no WhatsApp, liga, manda sinal de fumaça, me chama de novo, que eu vou responder, tá, gente? A minha agenda, ela é bem corrida, então, às vezes, realmente passa despercebido o telefone, mas eu respondo, né, Andressa, com um pouquinho de... Responde, e ela sempre responde bem diretamente o que a gente precisa, tá? Então, a Marciele, pessoal, ela é muito aberta para ajudar, para trazer essa explicação técnica para vocês levarem para o produtor. A questão comercial também, como vocês puderam perceber, ela trouxe diversos cases aqui que vocês vão poder utilizar para vender os biológicos. Marciele, para a gente finalizar, eu vou fazer só a pergunta do Dilmar. Tem outras perguntas no chat, mas aí eu te mando no WhatsApp, você pode responder por áudio mesmo e eu vou mandando para cada um deles, tá? A do Dilmar. Esses biológicos se mantêm na área de uma safra para outra, mantendo uma cobertura adequada, ou cada safrinha deve ser aplicado? Cada safrinha deve ser aplicado. É muito difícil você conseguir manter ele ali, né, por muito tempo, sendo, por exemplo, eu vou pegar uma área em que o produtor nunca nem aplicou um biológico, não fez nunca nem modulação na soja, né, nem o Brad-Rhizobio, que já é uma realidade de 80% das plantações de soja hoje no Brasil, já utilizam. Mas tem muito produtor ainda que não atualiza, não utiliza, né. Então, por mais que eu fale, 80% utiliza, mas tem esses 20% que não utiliza. Então, não tem como eu fazer um milagre na lavoura dele, né? Entrar uma vez ali com a aplicação dos produtos e que esses produtos se mantenham. É muito difícil isso acontecer, até porque ali no solo, esses produtos eles vão estar competindo já com os micro-organismos que são naturais daquele solo, né? Que já estão ali há muito tempo. E a competição gerada ali, muitas vezes, esses organismos que já estão ali presentes no solo, eles vão ser bem mais agressivos quanto aos que a gente está colocando muitas vezes pela primeira vez, né? Então, faça a reintrodução dos micro-organismos, tá? É a mesma coisa que você pensar no manejo químico. Nessa safra, eu apliquei Fox para fazer o controle de doença. Na próxima, eu vou precisar aplicar? Vou precisar aplicar novamente, né? É o mesmo cenário, né? Quando comparar produto.
Perfeito, então, Marciele. Acredito que foi muitos elogios vindo aqui, tanto no WhatsApp quanto no chat. Com toda certeza foi extremamente construtivo e importante esse bate-papo que a gente teve aqui, esse treinamento. Todo mundo vai sair muito mais preparado para vender os nossos biológicos, né? Que trazem esse diferencial tão grande no mercado. Então, em nome da Produce, gostaria de lhe agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo em estar aqui com a gente. A gente sabe que a sua agenda é bem corrida. E eu incomodei a Marciele, gente, uns pares de dias para trazer ela aqui para vocês. E que bom, a gente fica muito feliz em ter conseguido te trazer aqui para bater ter um bate-papo com os nossos consultores. Muito obrigada. De nada, gente. Quando precisarem, só chamar que eu acho um espaço ali e coloco vocês, tá? E qualquer dúvida, eu sigo à disposição, tá? E eu que agradeço o convite, né? Eu acho bem interessante essa interação, né? De conhecer também o time da Produce. Eu gosto de conhecer o time todo da empresa, às vezes é quase impossível, né? Porque a empresa é grande, tem muitos colaboradores. Mas eu achei bem interessante, tá? E quando vocês precisarem, eu sigo à disposição. Com certeza, logo vai estar aqui em Chapecó também com a gente, né? Verdade, né? Primeira semana do próximo mês, né? Isso aí. Então, pessoal, muito obrigada a todos que participaram, todos que permaneceram até aqui. A nossa Uniproduce, ela foi gravada, tá? E logo a gente vai disponibilizar ela também na Twigo, para que vocês tenham acesso lá na nossa plataforma de treinamento a todas essas informações. É sempre importante reprisar e ter a informação na ponta da língua. Obrigada a todo mundo, gente. Um ótimo resto de quinta-feira e um ótimo fim de semana para todo mundo e até quinta que vem. Tchau, pessoal.